Graça e paz, meus irmãos. Iniciamos nesta noite a nossa semana de conferências na presença do Senhor e somos gratos a Deus por estarmos juntos nestes dias em que glorificamos a Deus pelos 53 anos da Primeira Igreja Batista em Socorro. Hoje, dia 8, nós teremos a mensagem com o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, e é uma alegria imensa estarmos com os amados no início dessas conferências. A Primeira Igreja Batista em Socorro é uma agência do Evangelho aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, onde pela graça de Deus, esses 14 anos estamos assim dirigindo esta eclesia. Contamos com a cooperação dos irmãos, amigos que nos veem, nos assistem pelas redes sociais. Estejamos colocando diante de Deus todos esses dias, de hoje até quarta-feira. Quero orar iniciando o culto desta noite. Pai bendito, Pai querido, abençoa, Senhor, cada vida que está nos assistindo nesta noite, neste culto. Que as palavras, os hinos, a gratidão do teu povo alcance o céu, alcance teu trono. Que tudo quanto fizermos, o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, logo daqui a pouco mais a mensagem. E desde já quero agradecer ao pastor Fernando Brandão. Amigos, tivemos ontem, aliás, na sexta-feira, na sala de oração, vendo os testemunhos, vendo pessoas que se colocam para orar. Deus esteja abençoando. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Momento realmente, amados irmãos, de alegria estarmos aqui juntos para bendizer e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma mensagem bíblica que se encontra em Mateus 16:18, e assim nos fala a palavra do Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aos 10 dias do mês de junho de 1967, Jesus falou: nesta cidade, neste bairro, neste local, edificarei a minha igreja, a Primeira Igreja Batista em Socorro, tendo como pedra fundamental o próprio Jesus Cristo, a rocha viva, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No decorrer desses 53 anos, muitas lutas foram travadas, muitas vitórias vencidas, mas muitas vidas foram resgatadas e transformadas pelo poder de Deus. E Deus continue abençoando cada líder, cada organização, cada ministério, em especial o ministério pastoral. Que Deus continue abençoando e dando sabedoria ao seu ungido servo pastor Moacir Barros, a quem ele confiou este rebanho. Nossa gratidão a Deus por todos aqueles que fizeram e fazem parte dessa história da Primeira Igreja Batista em Socorro, uma igreja em aliança com a palavra de Deus. Oremos nesse momento. Bendito Deus, Pai eterno, na tua presença estamos reunidos, ó Deus eterno, para te agradecer por esta oportunidade
e por mais um ano que tu concede na existência da tua Santa Igreja, somando assim 53 anos de existência, trabalhando em prol do teu santo reino, salvando vida, transformando para o teu reino. Continua conosco, Pai, dando sabedoria, fortificando a nossa fé, ó Deus eterno. E nós te agradecemos também, ó Deus, por todos aqueles que trabalharam e que trabalham e que fazem parte dessa história, a história da primeira Igreja Batista em Socorro. Uma história de amor, Pai. Continua conosco, nos fortalece e nos guarda com a tua santa e divina proteção, para que possamos continuar propagando o teu santo evangelho, até que um dia tu venha arrebatar essa santa igreja, que tu assim o firmasse neste local. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz da parte de Jesus Cristo para todos sempre. Que alegria, irmãos, estar nesse momento celebrando ao Senhor mais um ano que é a primeira Igreja Batista completa. São os seus 53 anos como uma igreja missionária, propagando o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Quero parabenizar também o nosso pastor Moacir Barros pela alegria de servir esta casa com dignidade e alegria no Espírito. Agradecer a Deus também pelos investimentos que a Igreja de Socorro também tem feito, pelos investimentos ministeriais, como seminários, como obra missionária, e assim a gente fica muito alegre de fazer parte de uma igreja como essa. Quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, de estar fazendo parte dessa história. História é essa que o Senhor tem nos chamado, tem nos convocado para uma grande obra missionária para o reino de Deus. Eu quero deixar aqui um versículo muito simples, mas próprio para esse momento, que é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e apenas o versículo 10, na parte B, que diz assim: quando Paulo teve a visão, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho de Cristo. Então, entendemos que a Igreja de Socorro está dentro desse patamar, investindo numa obra missionária, na obra ministerial, servindo ao Senhor com alegria, e o foco da igreja que nós estamos vivenciando hoje é de anunciar, salvar vidas para o reino de Deus. Parabéns, Primeira Igreja Batista em Socorro, que 53 anos de alegria, de honra e de glória para o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus continue a nos abençoar como forma de gratidão para a honra e a glória de Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Desejo que todos estejam bem, na graça e na paz do Senhor Jesus, que é conosco todo o tempo. É com grande alegria que nós comemoramos mais um ano de vida da Primeira Igreja Batista de Socorro. São 53 anos de muita luta, muito esforço, mas também de muitas alegrias, porque juntos a igreja ela nunca deixou de trabalhar para a transformação de vida. Um trabalho missionário que, graças ao nosso bom Deus, tem fluído muito. E eu sou muito grata a Deus por fazer parte dessa história da Primeira Igreja Batista em Socorro, desses 53 anos, que tem saído sempre levando a palavra do Senhor com um trabalho missionário que tem transformado as vidas. Apesar dos tempos difíceis que estamos atravessando, mas a nossa igreja ela não deixou de falar do amor de Deus. Ela não fechou as portas do coração e nem deixou de orar e de contribuir para a tão grande obra que é a obra missionária. Eu vou deixar para a meditação de todos nós o Salmo 145, versículo 1 e o 5. Esse salmo fala da bondade, grandeza e providência de Deus. E diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Nós, em tempo algum, deixamos de falar das maravilhas do Senhor, nem nesses tempos difíceis que assola a toda a humanidade, mas a nossa confiança está no Deus que tudo pode. Oremos. Bondoso Deus, Santo, Eterno, Soberano Pai, Deus glorioso, Deus de amor, Deus de poder, te somos gratos, ó Deus, por tuas maravilhas em nossas vidas a cada dia, Deus. Somos gratos, ó Deus, porque nesses tempos difíceis
O Senhor sempre se fez presente, ó Deus, e é presente em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Socorro, ó Deus amado. Te agradecemos pelo teu sustento, ó Pai querido, diário, ó Deus, principalmente na vida espiritual, ó Deus amado. Continua conosco, ó Deus, sempre com esses dias de conferência, ó Deus, em que estamos te agradecendo, ó Deus amado, pelo teu tão grande amor, ó Deus, com cada vida, com cada lar, ó Deus, com os arredores da igreja, Pai querido. Continua abençoando, Senhor Jesus, ser com cada vida, ó Deus, que vai trazer palavra, ó Deus, de refrigério, ó Pai querido, de agradecimento, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. E que, ó Deus amado, esse trabalho missionário, Senhor Jesus, possa continuar pelos séculos dos séculos, até a volta de Jesus, ó Deus. Te agradecemos pelo teu tão grande amor com a nossa vida, Deus, pelo teu cuidado, por tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Estás assentado.
Amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Socorro, querido pastor Moacir Barros, que alegria me dirigir a todos vocês neste momento. 53 anos de história, 53 anos celebrando a glória de Deus, proclamando o nome do Senhor Jesus. É um privilégio participar deste momento. Vivemos, claro, um tempo de isolamento social, e a programação da igreja está acontecendo de forma virtual pela internet. Enfim, as portas dos templos estão fechadas, mas a igreja do Senhor Jesus continua viva. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse tempo de pandemia é um tempo de oportunidade para a gente testemunhar do amor de Deus, testemunhar de Cristo Jesus para as pessoas, para os nossos amigos, familiares, lembrando que nós temos a paz, a alegria, nós temos a esperança em Cristo Jesus, nós temos a segurança nele, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Por isso nós estamos confiantes, vamos superar todo esse momento, porque nós sabemos que o nosso Deus, o Senhor Jesus, é o nosso pastor e cuida de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Nós esperamos nele, nós confiamos nele e nós descansamos nele. E Deus tem um propósito em todas as coisas, em todos os momentos. Deus tem um plano, Deus está trabalhando nesses planos agora. E você, meu irmão, minha irmã, nós fazemos parte dos planos do Senhor. Deus está no controle e esse é um tempo de orarmos, de buscarmos ao Senhor, de buscarmos na sua palavra o alimento, o ânimo, a alegria, a força para viver este momento. Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos como divisa da nossa conferência de aniversário da igreja o texto de Atos, capítulo 18, versículo de número 9, que diz: "E de noite o Senhor disse em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales." Não tenha medo, Paulo. Paulo estava lá em Corinto, perseguição, muita perseguição, um tempo difícil. Ele estava numa das viagens missionárias, entre as muitas que ele fez, com os seus companheiros de viagem missionária, e a pressão era muito grande. E o Senhor falou para Paulo, não temas. A vida de Paulo estava sendo ameaçada, e o Senhor deixa claro para ele, não te cales, mas fala, proclama. Meus irmãos, a história da igreja do Senhor Jesus, a história do cristianismo, é uma história de muita perseguição. A igreja sofreu muitos momentos de perseguição ao longo da sua história. Alguns discípulos foram presos, outros assassinados, à espada, queimados vivos, enfim. A igreja já viveu momentos muito difíceis, momentos de calamidade, de guerras, momentos de muita perseguição em vários países, em vários momentos da história. Mas a igreja sempre foi vitoriosa. O Evangelho do Senhor Jesus sempre prevaleceu. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. E quem é a igreja? Somos nós. Eu e você somos a igreja do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Nós somos a igreja e o Espírito de Deus habita em nós, porque o Senhor Jesus nos comprou, pagou o preço na cruz do Calvário, o seu sangue nos lavou, nos redimiu, nos perdoou de todo pecado, nos justificou, nós nascemos de novo nele, o seu Espírito habita em nós, nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Isso nos dá alegria, isso nos dá paz. Meus irmãos, isso nos dá assim um sentimento de segurança tão grande, saber que nós somos a igreja, somos o povo de Deus e que o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Que coisa maravilhosa! Graças a Deus por este pastor maravilhoso que é Jesus e que cuida da sua igreja ao longo da história. E qual é a vontade dele? Que a sua palavra seja proclamada de acordo com Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares que vocês forem, vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. Por isso, Paulo, não tenha medo, porque o Espírito Santo está com você. É Ele quem capacita, é Ele quem cuida de nós, Ele é quem nos dá forças
para que a obra seja feita em qualquer contexto, em qualquer situação. Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo o seguinte: meus irmãos, eu já aprendi a viver em qualquer situação, sob perseguição, com fartura, na escassez. Eu já aprendi a viver em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o nosso Deus que nos fortalece e que nos capacita. Por isso ele diz aqui: não temas, mas fala. Proclama a palavra de Deus nesse tempo de perseguição, nesse tempo de lutas, Paulo. Pregue a palavra, compartilhe a palavra de Deus, porque eu estou contigo. Meus irmãos, a grande oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo de pandemia, para testemunhar para pessoas que estão ansiosas, preocupadas, angustiadas. Jesus é a única esperança. Jesus é a nossa esperança, a nossa salvação, é quem nos dá segurança. E é por isso que nós precisamos pregar salvação. Façam discípulos, leve o evangelho, compartilhe, ore pelas pessoas, compartilhe com seus vizinhos, ore pelos seus familiares, testemunhe. Testemunhe daquilo que você está vivendo, do que você está experimentando, da sua paz, da alegria que você tem no Senhor, da sua comunhão com Deus. Mas para isso é preciso ter vida com Deus, é preciso ter intimidade com o Senhor, é preciso ter relacionamento com Deus. E em momentos, irmãos, de lutas, de tempestades, nós temos que entender que Deus tem um propósito, Ele está no controle, Ele tem planos e está trabalhando nesses planos agora. O apóstolo Paulo estava em Corinto, sendo perseguido, com muitas dificuldades, mas Deus tinha um propósito, Deus estava no controle e Deus estava dando grandes oportunidades para que a sua palavra fosse pregada. O apóstolo Paulo, ele fez muitas viagens missionárias, ele passou por várias cidades, esteve na Ásia, na Europa, pregando o evangelho, plantando igrejas, formando líderes, fazendo discípulos, um trabalho muito intenso. E ele enfrentou muitas lutas, muitas tempestades, muitas dificuldades. E a palavra do Senhor para ele era: não temas, mas fala, não te cales. É importante que quando Paulo se converteu, o Senhor disse para ele: olha, você vai pregar o evangelho para os gentios, para os judeus e para os reis. Você vai ser um instrumento da minha graça, da minha palavra, para levar salvação a muita gente, a muitos povos. Paulo tinha uma missão, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E ele estava na total dependência do Senhor, mesmo em contextos de lutas, de dificuldades, de perseguições, enfim, Paulo estava sempre na total dependência do Senhor. E eu quero pegar um episódio na vida de Paulo, é a sua viagem, a viagem que ele faz então de Cesareia para Roma. Depois da última viagem missionária, Paulo chegou em Jerusalém e ele foi preso. Muita perseguição, ele foi preso e ficou 2 anos encarcerado lá em Cesareia. Durante 2 anos, Paulo ficou ali encarcerado e ele então apelou para Roma. E ele foi enviado para Roma. Ele, com outros prisioneiros, foram enviados para César, em Roma. Interessante que, quando eles faziam essa viagem pelo mar Mediterrâneo, de Cesareia para Roma, eles enfrentaram uma tempestade tão violenta, meus irmãos, uma tempestade assim forte que o navio estava afundando, as ondas batendo naquele navio, muita tempestade. E eu quero ler para os irmãos, lá no capítulo 27 do livro de Atos, o capítulo 27, no verso 18, diz assim: como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E ao 3º dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuavam sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas,
É necessário que compareças perante César. E Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tenham coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. E aí Paulo, no verso 33, diz, enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo, hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso. Pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. A esperança. Deus está no controle. Olha que situação, irmãos. 14 dias sem ver a luz do sol, 14 dias sem ver as estrelas, sem comer, em alto mar, o navio sendo despedaçados, ondas, chuvas, tempestade. E aqui no verso 20 diz, a situação era tão ruim que nós perdemos a esperança de sermos salvos. Eles perderam a esperança de serem salvos. Mas no meio daquela tempestade, no meio daquela situação sem esperança, havia um homem de Deus, um missionário, um homem que tinha um chamado, que tinha uma missão, um homem que vivia na dependência do Senhor. Paulo estava lá. Como é importante no meio de crises, no meio de dificuldades, ter uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que invoca o nome do Senhor, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que se relaciona com Deus, alguém que conhece a palavra de Deus. Em momentos difíceis na família, em momentos difíceis na igreja, em momentos difíceis em qualquer situação, como é bom ter uma pessoa que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que tem intimidade com Deus e que ouve a voz de Deus. O apóstolo Paulo, no meio daquela situação, não perdeu a sua intimidade com Deus e o seu relacionamento com Deus. Irmãos, no meio de uma crise, o mais importante é mantermos a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos perder esse relacionamento, essa comunhão. E é no meio dessas tempestades, das crises, que mais nós precisamos buscar o Senhor e permanecer nele e estar firmado nele. No meio da tempestade, no meio dessa situação sem esperança nenhuma de sobreviver, Paulo mantinha a sua comunhão com Deus. E olha, é interessante que ele vai dizer àquele pessoal, gente, é o seguinte, tenham ânimo, não tenham medo. Ontem à noite o Senhor falou comigo. O Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. É outra coisa importante, essa consciência de quem nós somos e a quem nós servimos. Irmãos, nós somos do Senhor e nós servimos ao Senhor. Nós servimos, adoramos ao Senhor, nós somos propriedade do Senhor. Tenham paz, descansem no Senhor, nós somos do Senhor e como diz a palavra de Deus, quer vivamos, quer morramos, nós somos de quem? Nós somos do Senhor. Isso é maravilhoso, aleluia, meus irmãos, glória a Deus, nós somos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, das mãos do Deus vivo que nos criou e deu a vida do seu Filho, nos amou tanto que deu a vida do seu Filho por nós. Mas ele vai além, o Senhor falou comigo, vocês não devem ficar desanimados, vocês não devem ficar desanimados porque nós vamos sobreviver a essa tempestade. É interessante que Paulo convida todos ali para comer, vocês precisam comer. E aí ele dá graças, ele ora e agradece a Deus. Veja que situação, veja que cena. Um monte de gente ali desesperada, sem esperança de salvação, no alto mar, sem ver as estrelas, nem o sol, a tempestade. Ele reúne o pessoal e fala assim, vamos comer alguma coisa. E aí ele dá graças, ele agradece a Deus. Que cena, Paulo agradecendo, irmãos, a Deus naquele momento, dando graças, renovando a esperança, a confiança e dizendo, olha, nós vamos sobreviver porque Deus está no controle, Deus está conosco, Deus agirá, Deus falou comigo. Ter uma palavra dessa no momento de crise é fundamental, irmãos. O povo de Deus precisa ter essa palavra de encorajamento, de esperança, de ânimo, mas que venha do Senhor, não é a palavra nossa. Não pode ser palavra de autoajuda, um chavão, não, tem que ser uma palavra que venha do Senhor. E essa palavra está na Bíblia, onde o Senhor nos fala. O apóstolo Paulo dá uma palavra para eles, não é uma palavra dele, pessoal, não, é uma palavra que ele recebeu do Senhor, o Senhor falou com ele. Então, nesse momento, meus irmãos, missões
no meio de uma crise, no meio de tempestades, no meio de tempos de pandemia difíceis, nós precisamos ter a palavra de Deus, intimidade com Deus, precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus e ministrar a palavra de Deus, palavra de encorajamento, palavra de ânimo, palavra que venha do Senhor, palavra de esperança, palavra na qual nós vamos manifestar a glória e o poder de Deus. Missões, irmãos, é a manifestação do poder e da glória de Deus. As pessoas que estavam naquele barco, naquela situação em alto mar, elas viram o poder de Deus e a glória de Deus. O apóstolo Paulo foi o mensageiro do poder e da glória de Deus. Missões é isso, é essa manifestação do poder de Deus, da glória de Deus em situações complicadas como essa. Os missionários estão no campo, trabalhando nesse tempo. A obra está avançando lá na Amazônia, no sul, no sertão, nas Cristolândias. Irmãos, a obra está sendo realizada. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Eu agradeço os irmãos, a essa amada igreja que tem orado, tem participado da obra missionária. Pastor Moacir, louvado seja Deus, meu irmão, pela sua vida, pela visão que Deus tem dado, irmão, visão missionária, por essa igreja preciosa, 53 anos, irmãos, de história, e nós não podemos recuar. Vamos avançar, porque o Senhor está conosco, Deus tem planos, está trabalhando neles agora. Não temas, fala, Paulo. Pode testemunhar, seja em Corinto, seja em alto mar, no meio da calamidade, no meio da dificuldade. Há esperança no nome de Jesus, há esperança no nome de Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! E no meio dessa situação na qual as pessoas não tinham esperança de viver, não estavam vendo nenhuma luz no fim do túnel. Mas quem confia em Deus, irmãos, quem espera no Senhor, sabe que o Senhor é fiel e Ele vai agir. Ele está no controle. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o nosso Deus nunca nos abandonará. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Portanto, queridos, ânimo. Ânimo, porque o Senhor é conosco. E aí ele vai testemunhar a todos eles, ele aconselha todo mundo a comer, a ter ânimo, porque Deus vai agir. E aí o Senhor diz para Paulo novamente: Paulo, não temas. Não temas, verso 24, o mesmo versículo que nós lemos no início, no capítulo 18, verso 9. Paulo, não temas, não tenha medo. Não temas, porque você vai chegar até César, é necessário que você chegue a César, e Deus te deu, todas essas pessoas não vão parecer. Paulo, fica tranquilo que você vai cumprir a sua missão. Paulo, não tenha medo, porque você vai chegar a Roma. Não tenha medo, porque você vai cumprir a missão. Irmãos da Primeira Igreja Batista em Socorro, não tenham medo. Nós vamos cumprir a missão, os irmãos vão cumprir a missão. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus levantou essa igreja há 53 anos para proclamar o seu poder e a sua glória, para manifestar o seu poder e a sua glória em qualquer momento, em qualquer situação, seja em pandemia, seja isolamento social, seja em tempos, digamos, normais, não importa quando. Deus levantou essa igreja, Deus nos chamou para testemunharmos do seu poder e da sua glória em qualquer momento. E a obra missionária continua sendo feita, irmãos. Nós temos notícias, hoje mesmo eu li sobre testemunhos de conversões lá no Rio Grande do Sul, pessoas ligando para os nossos missionários pedindo para orar, conversões no sertão, batismos no sertão, na Amazônia, nas Cristolândias. Teremos batismos essa semana na Cristolândia, lá no Espírito Santo. Meus irmãos, Deus está fazendo uma grande obra nesse tempo. Atentem para isso, preste atenção, não temas, não tenham medo. Vamos avançar, vamos proclamar, não temas. Como o Senhor disse a Paulo, não temas, Paulo, não tenha medo. Eu estou contigo, eu estou com você. E as oportunidades missionárias, irmãos, a igreja começou ali com perseguição em Jerusalém, aquela perseguição intensa, uma situação complicada, e eles fugiram para várias cidades. E aí surge a igreja de Antioquia, lá em Samaria o evangelho pregado, muita gente se convertendo. Meus irmãos, coisa linda, quando as perseguições vêm, as dificuldades vêm, o Espírito Santo está agindo. Isso me dá uma paz em saber que o Espírito de Deus está agindo, Ele está aí cuidando de você, Ele sabe de todas as coisas. A igreja avançou, o povo de Deus proclamou, testemunhou, mas irmãos, é importante entender sempre que nós somos do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz para aquelas pessoas, o Deus que eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço,
falou comigo. É essa intimidade com o Senhor que é fundamental, irmãos. Uma vida de santidade na presença de Deus, servindo ao Senhor com alegria e permitindo que Deus use as nossas vidas no meio dessas tempestades todas. São momentos de relacionamentos discipuladores, momentos de orarmos com a família, de meditarmos na palavra de Deus, de compartilharmos usando as redes sociais, os canais aí de internet. Tantos canais de internet nós temos oportunidade de usar para testemunhar, compartilhar o nosso testemunho, compartilhar uma oração. Às vezes as pessoas estão usando a internet para passar tantas informações fúteis, desnecessárias, quando poderíamos usar mais para transmitir a mensagem de esperança. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho jamais será em vão no Senhor. Olha, eu nasci ali no interior da Bahia, numa família pobre, passamos muitas dificuldades, muitas lutas, e nós não éramos crentes, não tínhamos uma experiência com Deus, não conhecíamos a Bíblia. Depois meu pai mudou de cidade, vendeu aquela terrinha que a gente tinha lá, onde plantava feijão, milho, e fomos morar em outra cidade. Meu pai perdeu tudo, começou a beber. Uma situação muito difícil na minha família, muito difícil. Assim, um caos se instalou lá em casa. Eu tinha por volta de 8, 9, 10 anos de idade. Foi uma fase muito difícil, meus irmãos. Nós não tínhamos esperança, nossa família vivia uma situação muito complicada. Mas uma senhora um dia compartilhou lá em casa o Evangelho. Compartilhou para minha mãe 2 versículos, Salmo 23:1 e João 3:16. Irmãos, esses 2 versículos entraram na nossa família e mudou a nossa história. Eu me lembro que um dia a mamãe estava passando tanta necessidade, tanta dificuldade, meu pai bêbado, criando situações difíceis lá em casa, confusão. A mamãe se ajoelhou do lado do fogão de lenha, botou as mãos para o alto assim e disse: Deus me mata, eu não aguento sofrer mais. A minha mãe ainda não era um crente, não tinha se convertido, nascido de novo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperado. Eu me ajoelhei do lado da minha mãe e disse: oh Deus, não mata a minha mãe não. Oh Deus, tem misericórdia da minha mãe. Como é que a gente vai ficar sem a minha mãe? Oh Deus, não mate a minha mãe. Irmãos, era um tempo de muito choro, de tristeza, sem esperança. Mas a palavra de Deus entrou lá em casa. E como foi preciosa aquela palavra. Aquela senhora deu uma Bíblia para minha mãe, faltando muitas páginas. E a mamãe, depois que meu pai saía para o trabalho, pegava aquela Bíblia e ia lendo para nós ali. Eu não entendia muito, eu perguntava: mamãe, que livro é esse? Ela dizia: é o livro de Deus, é a Bíblia. A dona Fia, né, o apelido da senhora que deu a Bíblia para ela, a dona Fia disse que é bom para a nossa família. A mamãe lia pouco, não tinha muita leitura, e ela ia lendo ali o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, que coisa linda. Deus foi transformando as nossas vidas. Com 14 anos, eu fui a primeira vez na Igreja Batista. Entreguei minha vida a Jesus. Meu irmão também. Deus foi salvando a nossa família. Eu saí da Bahia para ir morar em Belo Horizonte, já com 18 anos, e um dia meu irmão me ligou e disse: o papai vai ser batizado. Meu pai se converteu, minha avó, meus tios, uma obra linda Deus foi realizando na nossa família. Sabe por quê? Uma velhinha compartilhou com a minha mãe Salmo 23:1 e João 3:16 e deu uma Bíblia para ela. E ela orou também pela minha família. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus entrou na nossa família num tempo de crise, num tempo de muita tristeza, de angústia, sem esperança. Deus transformou a nossa família, Jesus transformou a minha vida, a minha família. Todo mundo pode desistir de Deus, todo mundo pode desistir da Bíblia. Eu não posso. Eu e a minha família não podemos. Sabe por quê? Nós experimentamos o poder de Deus, nós experimentamos o poder da palavra de Deus na nossa família e ninguém pode mudar isso. Quando eu visto uma camisa como essa, Jesus transforma, eu estou proclamando exatamente o que foi a minha vida, o que aconteceu na minha vida, na minha família. Ninguém pode mudar isso. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transformou a minha família, trouxe esperança. A nossa casa nunca mais foi a mesma, porque Jesus restaurou meu pai e minha mãe. A nossa casa passou a ter paz, ter alegria, ter esperança. Em Cristo Jesus, uma grande salvação chegou na nossa família, o maior presente num tempo de tempestade, porque uma senhora, uma velhinha, compartilhou com a minha mãe, num tempo difícil, a mensagem do Evangelho. É a grande oportunidade, irmãos. A nossa missão, Deus nos deu uma missão. A igreja é missionária. A igreja do Senhor Jesus, na sua essência, ela é missionária.
ela precisa proclamar a palavra consciente da sua missão de multiplicar, de fazer discípulos. Para isso a igreja existe, para fora, de Jerusalém até os confins da terra. E nesse tempo, irmãos, de celebração de aniversário, esse tempo de isolamento social, é um tempo especial para a primeira Igreja Batista em Socorro continuar avançando, pastor Moacir, testemunhando, glorificando ao Senhor, proclamando essa palavra linda que é o Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, parabéns, louvado seja Deus pela vida de todos vocês, que Cristo Jesus continue fortalecendo os irmãos. E como o apóstolo Paulo, no meio daquela tempestade, mantenha o seu relacionamento com Deus, mantenha o ânimo, testemunhe, confie no Senhor, esperem no Senhor, porque Deus está no controle. O resultado daquele naufrágio foi que eles se salvaram. E aí eles foram para uma ilha, chegaram numa ilha, a ilha de Malta. E interessante que ali Paulo testemunhou e muita gente se converteu. Que coisa linda! No meio de um naufrágio, Deus tinha um propósito, alcançar uma ilha. Muitas pessoas ali se converteram e as pessoas ali experimentaram o poder e viram a glória de Deus. É tempo de missões, irmãos, é tempo de proclamar, é tempo de avançar, é tempo de proclamar com alegria. Não temas, primeira Igreja Batista em Socorro. Fala, não cales, não te cales, testemunha com alegria. Juntos vamos avançar. Nós temos orado toda semana, de segunda a sexta às 18 horas, tem sido uma bênção. E isso tem nos unido em oração, irmãos. E é isso mesmo, nós temos que continuar orando na total dependência do Senhor. Parabéns, irmãos. Recebo o abraço da Junta de Missões Nacionais de todos os seus missionários. Que o Senhor continue abençoando os irmãos. E conto com todos vocês para orar, para participar, para sustentar a obra missionária, sustentar os missionários nesses tempos tão desafiadores. Mas Deus está no controle de tudo. Um beijo, um abraço, Deus os abençoe. Estamos juntos e vamos avançar. Não temas, não te cales. Prega, testemunha, porque é tempo de missões em todo tempo até a volta do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Encerrando assim o primeiro dia das nossas conferências. Que alegria, meus irmãos, amados, que nos assistem, estarmos juntos, glorificando a Deus por mais essa oportunidade de propagar o Evangelho. Desde quando Deus colocou em meu coração essa semana de conferências missionárias, vemos que a igreja tem sido abençoada. Que cada um de nós possamos nos colocar na dependência do Senhor. Sabemos que as lutas são grandes, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Amanhã estaremos de novo no YouTube, no Instagram da igreja, nas páginas sociais e tendo o segundo momento das nossas conferências. Conto com você, conto com suas orações. Estejamos unidos. Vamos orar para termos, assim, a bênção de Deus durante toda a noite. Ó Deus bendito, obrigado por este momento na Tua presença mais uma vez. Paizinho, quero agradecer pela vida do pastor Fernando Brandão, por todo o trabalho de missões mundiais, pela Cristolândia, ó Deus, pela assistência às crianças no Nordeste, em todos esses lugares onde a carência do pão material e, acima de tudo, do pão espiritual é vivenciada. Obrigado pelas lições, pelo que aprendemos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada vida no nome de Jesus. Amém? Esperamos estar com você amanhã. Que Deus te dê uma noite abençoada e amanhã, com certeza, se Deus nos permitir, teremos bênçãos sobre bênçãos com as organizações missionárias da nossa igreja e a mensagem do missionário Lucas Valença, que estará conosco. Deus te abençoe.